Olá galera, tudo bem com vocês? Galera, finalizamos a parte de átomo, né? Nosso último conteúdo foi a estrutura atômica, como é que faz a representação, onde é que coloca o número de prótons, onde é que coloca o número atômico. E agora, seguindo o material de vocês, a gente passa para um assunto interessantíssimo, ok? Que assunto é esse, Renato? Olha aí que massa! Radioatividade, ok? Então, a aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a história, né, o histórico da radioatividade, que está no material de vocês, está no livro de vocês, ok? Dê uma lida, né, nesse conteúdo, assiste essa aula para tirar todas as dúvidas sobre radioatividade. Então hoje a gente vai ver um pouco sobre a história da radioatividade. Nas aulas seguintes a gente continua com a radioatividade, vendo outros aspectos, ok? Então bora começar. A radioatividade começou a ser pensada quando? Começou a ser pensada em 1895 com a descoberta do raio-x, ok? E ela começou a ser descoberta por quem? Por esse cientista alemão que foi Wilhelm Conrad. Como foi o experimento dele, né? Ele estava trabalhando, essa imagem vocês conhecem, a gente viu esse desenho lá quando a gente falou de evolução do modelo atômico. Então aqui eu tenho o quê? A ampola de Crookes, o tubo de raios catódicos que foi estudado por Thomson para elaborar o seu modelo atômico. Então esse cientista ele colocou aqui dentro um gás inerte, ok? E ele revestiu essa ampola com papel fluorescente, ok? Um papel que quando passa por algum tipo de radiação ele sofre uma revelação, ele vai mudar a sua coloração. Aí ele percebeu o quê? Que saía um certo tipo de radiação dessa ampola entrando em contato com esse papel. Só que ele não sabia que raio era esse, por isso que ele veio chamar de raio-x, ok? E em um desses testes ele pegou a mão da sua esposa, né, e colocou entre a ampola e esse papel fluorescente. E a imagem que ele observou foi essa. Então os ossos da mão ficaram mostrando, né? Por quê? Porque essa radiação não consegue atravessar o cálcio presente no osso. Esse aqui era um anel que ela utilizava em um dos dedos, ok? Então esses raios que saíam dessa ampola em direção a esse papel fotográfico, ele chamou de raio-x. Então aí começou a pensar um pouco sobre radioatividade. Depois nós temos em 1896 a descoberta da radioatividade natural. O que é essa radioatividade natural? Emitida por certos elementos químicos. Então eu tenho elementos que emitem radiação naturalmente, ok? E o cientista que ficou responsável por essa descoberta da radioatividade foi Henri Becquerel, ok? O cientista francês Antoine Henri Becquerel, ele fez estudos, só que agora ele estava utilizando urânio, ok? Ele não sabia do poder do urânio. Naquela época não sabia dos danos causados por materiais radioativos, ok? Então, como era o experimento de Becquerel? Ele pegava amostras de urânio e colocava no sol. Ele acreditava que o urânio vinha absorver a radiação do sol e depois ele emitia essa radiação que ele absorveu, ok? Então, nos testes, ele pegava a amostra de urânio, colocava no sol, depois levava para o laboratório e esses papéis fotográficos, essas chapas fotográficas, sofriam revelação. Só o que foi que aconteceu? Passaram-se 3 dias na França que não tinha luz do sol. Eu não tinha iluminação. Então, se não tinha iluminação, não tinha como eu continuar os meus estudos. Olha o que foi que ele fez. Ele enrolou a chapa fotográfica e o urânio ficou dentro. Colocou na gaveta do laboratório. Passou 3 dias, o tempo completamente nublado, sem luz do sol. No 4º dia, quando voltou, né, o sol voltou a aparecer, ele foi continuar os seus estudos. Aí ele abre a gaveta e tira o papel fotográfico com o urânio que estava guardado lá dentro. Olha o que acontece. Apareceu essa imagem aqui, ó, que vocês conseguem ver. A chapa, ela estava melhor revelada na ausência da luz do sol do que quando ele colocava no sol. Então o que é que ele descobriu? Ele conseguiu descobrir, ele chegou à conclusão que o urânio emite essa radiação espontaneamente. Ele não precisa da luz do sol para emitir a radiação.
Então, esses materiais, que foram chamados de materiais radioativos, eles emitem radiação sem a necessidade da luz do Sol. Isso é um fenômeno natural. Ok? Então, o local aonde o urânio entrou em contato ficou melhor revelado na ausência da luz do Sol do que quando ela estava presente. Ok? 2 anos depois, a gente tem dois cientistas interessantíssimos, o famoso casal Curie. Nós temos Marie Curie e Pierre Curie, ok? Também estudaram junto com Becquerel no mesmo laboratório, e eles, né, esse casal, eles estudaram, foram mais além. Utilizavam também o urânio, que é essa estrutura aqui, esse elemento radioativo que emite radiação, através dessa pedra, uma pedra chamada pechblenda. Essa pedra, eles conseguem sintetizar e tirar amostras de urânio dentro dela, ok? Esse casal vem descobrir dois elementos químicos, né? O primeiro descobriram o polônio. O polônio foi em homenagem a Marie Curie, que ela é polonesa. O polônio muito mais radioativo do que o urânio. E os dois também conseguem sintetizar e produzir o elemento químico urânio, ok? Além do urânio, eles estudaram o urânio, descobriram o polônio e vieram descobrir o rádio. Foi denominado esse nome devido aos fenômenos da radioatividade que estavam sendo estudados na época. Então, o rádio, ele é 900 vezes mais radioativo do que mesmo o urânio. Então, esse casal descobre dois elementos químicos novos a partir do urânio, que foi o polônio e o rádio. Isso deu a eles prêmio Nobel, né? O casal ganhou o prêmio Nobel de Física, e ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, que foi o prêmio Nobel de Física, e ela foi a primeira e a única mulher a ganhar dois prêmios Nobel em áreas diferentes. Ela conseguiu ganhar outro prêmio Nobel, só que agora em Química. Então ela, primeira e única mulher a ganhar dois prêmios Nobel em áreas diferentes. Marie Curie, ok? Aí nós temos em 1899 o experimento de Rutherford. Falamos desse experimento de Rutherford quando foi comentado sobre modelo atômico de Rutherford. Lembra? Modelo atômico de Rutherford, modelo atômico do sistema planetário, aquele experimentozinho da lâmina de ouro, ok? O que é que fala do experimento de Rutherford? Ele divide o átomo em duas regiões, né, o núcleo e a eletrosfera. Ele disse que o núcleo era muito pequeno e denso, o núcleo estava responsável pela massa do meu átomo, e na eletrosfera é a região onde os elétrons estão circulando em órbitas, ok? Então bora lá, experimento de Rutherford basicamente foi isso. Ele tinha uma caixa de chumbo, material radioativo. Quando abria essa caixa de chumbo, a radiação sofria divisões. Como assim, Renato? Esse esquema aí, ó. Eu tenho uma caixa de chumbo. O chumbo, por quê? Porque o chumbo não permite passagem da radiação. A gente ainda vai ver isso em aulas seguintes. Aqui dentro eu tenho um material radioativo e eu tenho uma abertura nessa região. O que acontece? Entre essa caixa eu tenho uma placa carregada positivamente, uma placa carregada negativamente. Quando abre essa caixa, a radiação ela sofre uma transformação. Ela se divide em 3 tipos de radiação. Como é que sabia isso? Eu tinha uma chapa fotográfica que onde tocava ficava registrado. Aí eu tenho alguns que sofrem desvio no sentido positivo. Se ela desvia para o positivo, então ela tem carga negativa, ok? Essa emissão é chamada de emissão beta. Partícula negativa, menor massa, então é elétrons que são jogados em alta velocidade, ok? Eu tenho um tipo de emissão que desvia para baixo. Essa emissão se desvia para baixo, então ela está desviando para a negativa. Se ela desvia para a negativa, ela tem carga positiva, ok? Partícula positiva de maior massa, ok? E menor velocidade. E eu tenho um tipo de radiação, que é essa aqui que vocês conseguem ver, ela não sofre desvio nenhum. Aqui nós temos as emissões gama, ok? Que é radiação emitida muito forte com uma velocidade praticamente a velocidade da luz, ok?
não tem carga e não tem massa. Então, quando o material radioativo emite partículas, ele emite 3 partículas, que são as partículas alfa, beta e gama. Agora vamos falar um pouco, evoluindo, passando no nosso histórico de radioatividade. Nós temos as primeiras vítimas da radiação, Becquerel, que dividiu o Prêmio Nobel de Química com Marie Curie. Faleceu em consequência de um tumor da perna. Por quê? Porque ele levava as amostras de urânio, ele estava trabalhando com urânio, e ele colocava as amostras de urânio no bolso da calça, ok? Então, o urânio emite muita radiação em contato com a pele. O que acontece? Acaba gerando tumores, Então, um tumor na perna levou à morte de Becquerel, ok? Em 1903. E a Marie Curie, que ganhou também o Prêmio Nobel de Química em 1903, e ganhou de Física em 1911. Ela vem falecer de leucemia, que é o câncer do sangue, devido à exposição exagerada à radiação, ok? Então, esses aí nós temos as primeiras vítimas, os pioneiros dos estudos da radioatividade e as primeiras vítimas da radiação, porque não sabia o poder que esse material tinha na saúde das pessoas, ok? Há registros que o material de laboratório dela, os cadernos de laboratório, os livros de laboratório que ela utilizava na época, ainda emitem radiação, ok? Então todos esses materiais são guardados lacrados em caixas de chumbo para evitar que outras pessoas entrem em contato com tamanha radiação, ok? Aí nós temos, em 1834, o primeiro nuclídeo artificial, ok? O que é artificial? Eu crio um núcleo em laboratório. Ele não está disponível na natureza, então eu vou criar um átomo a partir de emissões, ok? Aí nós temos o casal Frédéric Curie e Irene Curie, que era filha do casal Pierre e Marie Curie, ok? Então eu tenho um bombardeamento com partículas alfa. Olha aqui o que acontece. Eu tenho o alumínio, ele é bombardeado com a partícula alfa, aí eu transformo o alumínio em fósforo, ok? Esse fósforo que é formado, ele é instável. Olha a duração dele, 2 minutos e meio. Aí esse fósforo se transforma em silício e emite uma radiação beta, ok? Esses tipos, essas reações nucleares, a gente vai ver em aulas posteriores, certo? O casal Frédéric Curie e Irene Curie também ganharam o Prêmio Nobel de Química em 1935 por conta desse primeiro nuclídeo aí produzido. Aí nós temos em 1942 o primeiro reator nuclear, ok? Enrico Fermi, lá na Universidade de Chicago, constrói o primeiro reator. Por que um reator? Para me gerar energia através dessas reações nucleares, ok? Então a reação nuclear, que é a liberação de partículas alfa, beta e gama, poderia ser utilizado para gerar energia. Aí nós temos o princípio aqui da energia nuclear. O primeiro reator foi construído em 1942 lá na Universidade de Chicago. Avançando em 1945, nós temos a famosa bomba atômica, ok? Oppenheim construiu a primeira bomba atômica e ela foi testada em 18 de julho, no Novo México. Dias depois, em 6 de agosto, o lançamento da bomba atômica na cidade de Hiroshima, matando 80 mil pessoas. Então aqui eu tenho a utilização da radiação, só que aí com forma de guerra, ok? Então nós temos a bomba atômica sendo construída utilizando materiais radioativos. Aí nós temos o acidente de Chernobyl. Galera, super interessante a série Chernobyl. Se vocês tiverem condição, assista. Muito legal, com muitos detalhes, super interessante, que fala sobre esse acidente, em Chernobyl em 1986, ok? Que foi que aconteceu? Um superaquecimento em um dos reatores. Esse superaquecimento no reator acabou explodindo. Então eu tenho um reator com muito material radioativo, que não tem água. A água é necessária para esfriar esse reator, então esse reator não estava com água, o superaquecimento ocorreu devido a isso. Ao que aconteceu? Explodiu, jogou material radioativo para tudo quanto foi lado, ok? Aí nós sabemos todos os danos causados com esse acidente em Chernobyl em 1986, ok?
Olha aí como foi a estrutura do acidente. Então aqui é o local onde houve a explosão do reator, jogou material radioativo por quilômetros de distância, ok? O que é que teve que acontecer? Criaram uma espécie de cápsula nesse local onde ocorreu a explosão, uma cápsula de concreto. Para quê? Para evitar que isso ainda continuasse emitindo radiação, ok? Só que essa cápsula ela começou a entrar em colapso, ela teve que ser substituída. Esse vídeo aí fala sobre isso, ok? Nós temos o em Chernobyl na Ucrânia. Eu vou construir uma espécie de sarcófago, ok? Então utilizei 30 mil toneladas de aço para mim colocar nesse local aonde esse reator explodiu, ok? Então o antigo sarcófago de concreto estava tendo risco de entrar em colapso e teve que ser substituído. Então aí nós temos a estrutura atual em Chernobyl. Então é essa imagem que está presente lá agora. Aqui nós temos a região da indústria, né, da usina nuclear, e eu construí esse sarcófago, essa estrutura toda de aço para proteger as emissões que ainda continuam emitindo em Chernobyl. Né? Depois a gente vai ver em aulas seguintes como é que acontece essas emissões de radiação, ok? E em 1987, um ano depois de Chernobyl, nós temos o acidente nuclear no Brasil. Renato, e teve acidente nuclear no Brasil? Teve, ok? Teve lá em Goiânia, que foi o acidente nuclear com o Césio-137, que é um material utilizado em máquina para tratamento de câncer. Então, lá no Instituto Goiano, né, uma clínica foi desativada e deixaram uma cápsula com Césio-137. O que foi que aconteceu? Catadores, né, de reciclagem invadiram esse local e retiraram essa amostra, né? Achou aquilo ali pesado, aquilo ali para ser vendido. Aí levaram para o local onde vende material reciclado, né, para reciclagem, e lá eles abriram essa cápsula. Aí encontrou esse materialzinho azul aí, que acharam super interessante, não tinham conhecimento, não sabiam o que era. Aí o que acontece? Isso foi levado para casa. Aí várias pessoas entraram em contato, nós tivemos morte, né? Depois a gente vai entrar em mais detalhes falando sobre esse acidente que foi no Brasil, ok? Em 1987, um ano depois de Chernobyl. E nós tivemos em 2011, né, a usina de Fukushima. A usina nuclear de Fukushima ela foi danificada por conta de um terremoto, né? O terremoto seguido de um tsunami acabou destruindo a usina nuclear de Fukushima. Aí o incêndio foi contido, mas os danos ao meio ambiente ainda estão sendo avaliados, né? Superar o último acidente, o mais atual, que foi em Fukushima em 2011, ok? Então, galera, a gente finaliza aqui um pouco, né, o histórico sobre radioatividade. Nas aulas seguintes a gente vai continuar trabalhando um pouco sobre radioatividade. Vamos falar das emissões alfa, beta e gama, e depois a gente fala sobre as reações nucleares, ok? Beijão para todos vocês, até a nossa próxima aula. Valeu!